Trabalhando com a isomeria geométrica, nós temos alguns critérios de ocorrência da isomeria em cadeias para que você possa analisar. O primeiro ponto é que, para a existência da isomeria geométrica, eu preciso que na cadeia carbônica exista esta ligação dupla bem aqui. É necessário que ela exista entre carbonos para que seja considerada a hipótese de ocorrência da isomeria geométrica. O segundo critério é, além dessa ligação dupla, eu preciso que haja ligantes diferentes. Então, para este carbono aqui, o ligante A ele precisa ser diferente do ligante B, enquanto que para este carbono aqui, o ligante X precisa ser diferente do ligante Y. É assim que funciona o processo da identificação da isomeria geométrica. Dentro disso, existem dois critérios. Existe o critério do tipo cis e trans e existe o critério do tipo E e Z. Como é que eles funcionam? Para cis e trans, você precisa ter ligantes que sejam iguais em carbonos que sejam vizinhos. Por exemplo, se eu tiver aqui uma ligação dupla acontecendo entre carbonos e de repente aqui eu tiver um radical metil e aqui eu tiver um outro radical metil, eu tenho igualdade em ligantes que são de carbonos vizinhos. Então, esse é o critério cis-trans. Para o critério EZ, eu já não preciso ter essa igualdade. Eu só preciso ter ligantes diferentes nos quais eu irei checar a questão da prioridade desses ligantes aí. Por exemplo, se eu tenho neste carbono aqui o hidrogênio, o que acontece? A prioridade ela é definida pelo número atômico. Então, para esse hidrogênio aqui, o número atômico dele vale 1, enquanto para este carbono aqui vale 6, para esse nitrogênio aqui embaixo 7 e para esse oxigênio aqui embaixo 8. Então, eu vou definir qual é a prioridade de cada ligante em cada carbono. Ou seja, para este carbono bem aqui, analisando a situação, eu tenho que 7 é um número atômico maior do que 1, enquanto que para este carbono aqui, eu tenho que 8 é um número atômico maior do que 6. Então, neste caso, eu teria esses dois ligantes com prioridade. Então, quando eu cortasse aqui por dentro da ligação dupla e checasse a posição desses ligantes, eu veria que ambos estão para baixo, ou seja, do mesmo lado do plano. Então, neste caso, eu teria uma isomeria do tipo Z, porque Z é quando os ligantes de maior prioridade estão do mesmo lado do plano, enquanto que o E é quando você tem lados que são opostos e os ligantes estão neles. Mesma coisa cis-trans. Trans é quando você tem os lados opostos sendo ocupados e cis é quando você tem o mesmo lado sendo ocupado. Vamos pegar uma questão prática para a gente ver como é que funciona isso. Ok, olha só, essa cadeia aqui eu percebo o seguinte, que aqui nós temos a ligação dupla, aqui existem os nossos dois carbonos que são os nossos carbonos de interesse, e aí o que acontece? Para esse primeiro carbono aqui, eu tenho este radical aqui sendo conectado a ele, assim como eu tenho a presença de um hidrogênio, né, já que como o carbono é tetravalente, o hidrogênio completa a ligação dele. Então percebo que hidrogênio é diferente deste radical etil que está conectado a este carbono. E aqui eu tenho esse radical isopropil conectado a um carbono que faz ligação também com um hidrogênio. Então como é que funciona? Eu sempre vou cortar a cadeia na direção paralela à ligação dupla. Então ó, cortei essa cadeia bem aqui. E o que é que eu percebo? Que este radical não é igual a esse. E que este radical é idêntico a esse bem aqui. Então eu consigo aplicar o critério cis-trans. E o que é que eu percebo? Que nós temos um hidrogênio para cima do plano e o outro para baixo do plano que eu fiz a divisão aqui. Então este caso aqui seria um caso de isomeria do tipo trans acontecendo nessa cadeia. Já nesse próximo caso, eu tenho aqui a minha ligação dupla de interesse. Então eu tenho este carbono para analisar, este carbono aqui para analisar. Então quando eu cortar o plano, eu vou cortar nessa direção aqui para que fique paralelo à ligação dupla. E aí o que eu percebo então? Que para esse carbono aqui de cima, eu vou ter no caso um radical etil aqui e um radical isopropil aqui em cima. Enquanto que no carbono de baixo eu vou ter para cá um propil, 3 carbonos, e aqui eu vou ter essa estrutura aqui que eu tenho no caso 5 carbonos conectados a ele. Então eu percebo que não existem ligantes que sejam iguais aqui nessa cadeia, então não dá para aplicar o critério cis-trans, porém eu posso aplicar o critério EZ. Então o que acontece? Para esse carbono aqui de cima, eu tenho esse primeiro carbono que vale 6, que é a mesma coisa desse carbono que vale 6 bem aqui. Então eu preciso desempatar. Pegando na sequência, para cá para a esquerda eu tenho mais um carbono que vale 6
6, enquanto que para cá para a direita eu tenho um carbono em cima que vale 6 e um outro carbono aqui embaixo que também vale 6. Ou seja, por essa cadeia ter uma sequência maior de carbonos, ela apresenta maior prioridade porque ela vai apresentar maiores números atômicos. Enquanto que para esse carbono aqui de baixo, o que acontece? Eu tenho aqui 6 com mais 6 com mais 6. Enquanto que para cá, para minha esquerda, eu tenho 6 com mais 6 com mais 6 com mais 6 com mais 6. Então você percebe que esse grupamento, por ter maior número de carbonos, vai apresentar maior prioridade. O que eu percebo então? Que nós temos ligantes de maior prioridade em lados opostos do plano. Então isso aqui seria um caso de isomeria do tipo E acontecendo. Então esses aqui são os casos de isomeria geométrica que nós temos. É assim que você identifica. Eu vou deixar aqui embaixo no comentário, provavelmente, o link para você baixar o PDF dessa imagem que eu estou usando nesse vídeo. No mais é isso e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!